pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 190. Já estamos aqui com o nosso time especialista em nada para falar de todo mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e a única saudade que eu tenho é de Maria e de Jéssica. É verdade, Jéssica também. Saudações rubro-negros, caros ouvintes. Quem está vos falando é Thiago Marques, diretamente da central de gravações do Flamengo Cast. E eu não sei o tema de hoje. Surpresa! Isso aqui é responsabilidade com o programa, tá vendo? Compromisso com a pauta. Sempre. Eu já falei? Não. Quem tá falando aqui é Flávio Lu. E eu tenho certeza que hoje vai ser um programa muito feliz. Pra alguns. Pra alguns. Saudações, galerinha do mal. Que saudade que eu estava de usar essa frase, hein? E quem fala é a Marcela Mendes. E só tô fazendo esse programa porque não tinha nada pra fazer. E como foi eu que sugeri a pauta pro Gonzaga e perguntou se eu queria, eu falei, por que não, né? Estamos aqui então. Vamos fazer sexta-feira, fazendo nada, né? De ressaca da Covid. Tô de Covid, tá rodado de cama. Falei, vou lá. Tá isso. Hashtag sextou. Sextou com o Flamengo Cast. Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o nosso time de especialistas para falar sobre o quê? A expectativa do tema, que até os nossos participantes não sabem qual é o tema. O programa hoje, vamos falar sobre o Flamengo de 2019 versus Flamengo de 2022, meus amigos. Vamos fazer aqui quem é quem. Campeão da América contra campeão da América? Campeão. Mas o malvado? É, isso aí. Vapo. O primeiro lugar na ranking do Instituto de Futebol, de Estatística do Futebol Internacional contra o de 2019? Exatamente. Vamos lá. Vamos fazer o melhor do melhor, né? O supra-sumo dos melhores. É o Flamengo de Jesus contra o Flamengo do Bem-vindo ao Inferno? Isso. Vapo divino? Não, é o do Dorival. Dorival versus Jesus. O duelo celestial? É. O celestial entre o Bem-vindo ao Inferno contra os Coringa de Jesus. Olha aí, ó. Duelo. Sacrossanto esse podcast aqui agora? Exatamente, levamos o nível agora para um nível espiritual, né? Vamos atuar nos atos celestiais agora. Depois da vinheta? Tem vinheta não, né? Rode lindo. Enquanto tiver, vai estar no nosso programa. Olha aí, ó. Frase pra você pensar na vida. Então vem, próximo bloco. Vem, próximo bloco. Tamo junto. Cara, assim, se for comparar posição por posição, talvez a gente chegue assim num veredito um pouco mais técnico, sabe? Mas eu acho que a gente tem que fugir por isso, que vai ficar mais divertido. Não, obrigado, não. O primeiro confronto, meus queridos. Olha aí. Democracia aqui, né? Democracia. Eu acho um pouco difícil, tá? Eu acho um pouco difícil, depois eu vou falar por que eu acho difícil. São dois goleiros que têm atributos, não vou dizer atributos, mas foram bons por razões diferentes. Eu acho que o Diego Alves ele foi um goleiro que mais protagonista, né? Teve defesa de pênalti, teve disputa por pênalti. Foi um goleiro mais... E ele vinha de ele tem uma importância pro Flamengo, que ele veio para ser o goleiro que salvou o Flamengo de uma época de goleiros muito ruins, né? Desde que o Bruno foi preso, o Flamengo não teve nenhum goleiro para fazer o que o Thiago Alves fez. O Muralha teve uma boa fase num tempo, mas foi por água abaixo, enfim. O grande goleiro mesmo para se destacar, para ser unanimidade, foi o Diego Alves. Então foi 7 anos desde a pressão do Bruno até a chegada dele. Só que ao mesmo tempo o Santos foi um goleiro extremamente seguro. Eu acho que nenhum goleiro foi tão seguro quanto o Santos em muito tempo. É um voto difícil. Mas eu acho que esse Santos fazia Meu mais voto jus se fosse no time de Jesus, né? Olha aí, pegou a referência. Uou! Hein? Postura dessa? Foi muito sagaz, né? Cara, o Diego,
ele foi um cara assim, fundamental, porque ele resgatou a autoestima, sabe? Deu a segurança que há muito tempo não vinha. Eu acho que é a síntese do que a Marcia está falando. Mas assim, eu acho que comparando os dois, o Santos leva uma pequena vantagem, dá mais segurança. Cara, eu acho que o Diego Alves, assim, quando a gente parar pra pensar no futuro, eu acho que talvez o Diego Alves seja considerado mais goleiro, sabe? Mas o Santos trouxe uma segurança nessa Libertadores. É que o Diego Alves foi mais fundamental na outra, né, cara? Tipo, ele pegou a minha comparação entre os dois é que eu é o acho seguinte, que o Santos foi mais seguro e o Diego Alves foi mais protagonista. É tipo isso, o Diego Alves chegou com um currículo que a gente olhava e falava, porra, esse é o goleiro. O Santos não chegou com um baita de um currículo, ele veio de uma temporada boa com o Atlético Paranaense, se destacou, né? E veio como... Ele veio também como uma aposta, não era um cara que a gente já sabia, pô, chegou o goleiro que vai tapar o gol. O Diego Alves, quando chegou, a gente já dizia, porra, puta no goleiro. E o Diego Alves já chegou passando essa segurança de, pô, é o goleiro que pegava pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo. Sim. Eu discordo um pouco de vocês no seguinte sentido, Thiago. O Santos, ele veio sim com esse calibre de esse vai ser o cara que vai atacar o gol, porque o Diego Alves já não era mais o mesmo, ele perdeu a posição pro Neneca, né? E o Neneca tava pedindo pelo amor de Deus, alguém me tira do time. Então o Santos veio sim pra ser esse cara. Mas ele não veio com o nível que o Diego Alves veio na época. Ele veio com tipo assim, caramba, a gente precisa de algum goleiro aqui, ver o que tem aí. Então, o Santos chegou como absoluto, não é isso que eu tô dizendo. O Santos chegou e já sabia, ele vai ser o titular. A diferença é que o Diego Alves chegou, não tinha ninguém mesmo. Não, ambos vieram para resolver o problema. Isso aí não tem dúvida. Só que o Diego Alves, quando chegou, a gente pegava o Diego Alves, pegava o currículo dele e falava, pronto, acabou. Esse cara aí vai fechar tudo. O Santos é aquele negócio, a gente está necessitando do goleiro, porque o Diego Alves não está bem fisicamente, já está com uma certa idade. O Neneca não tá pegando porra nenhuma, a gente precisa de alguém pra tapar o fogo. Qual dos dois faria mais falta? Eu acho que, se você tirar dos dois times, acho que o Flamengo não é não tem nenhum dos dois, tá? Tanto 2019 quanto eles foram muito problemáticos. Mas eu acho que o Santos faria mais falta nesse time pela segurança que ele traz do que naquele fantástico Flamengo 2019. Então, por isso eu voto no Santos. Não, acho que 2019 eu acho que teve não. um cara pegando pênalti. O Diego Alves 2019, ele teve seu... Ele teve os seus... O Diego Alves faria mais falta por 4 motivos. O Diego Alves é capitão do time. O Diego Alves não tá jogando, tá levantando taça. O Diego Alves tem uma representatividade pro elenco muito maior do que a do Santos. Então acho que o Diego Alves faria muito mais falta. O Flamengo tinha mais chance de ganhar essa Libertadores sem o Santos do que o Diego Alves naquela época. Sem o Santos, sim, com certeza. Até porque se você pegar os confrontos do Flamengo, por mais que o Santos desse muita segurança, se você pegar os jogos decisivos do Flamengo na Libertadores, qual foi a defesa espetacular do Santos que ele fez na reta final da Libertadores? Mas será que... Mas esse negócio de defesa espetacular, eu acho que... Não, o Santos passa muita segurança. Não, eu mas acho o Santos espetacular eu acho que é o mérito do Santos. Porque o Santos não faz aqueles palhafatoses. Se o Santos quisesse palmar a bola, botar palha de fundo, de mão trocada, ele faria, mas ele não faz, ele encaixa. Muito bem, inclusive. Sim, mas não é questão. Se você pegar o Santos encaixa uma cobrança de falta do Terãs na final da Libertadores aos 44 do segundo tempo. Ele encaixa. Mas se a gente analisar também o nível dos adversários que o Flamengo enfrentou em 2019 foi um pouco maior do que os desse ano, né? Por isso que eu digo que o Flamengo sairia muito melhor sem o Santos do que sem o Diego Alves. Peraí, tem uma coisa que vale para todas as análises, que é a seguinte: são esquemas diferentes. Então, por exemplo, o balanço ofensivo de 2019 era fabuloso, o quarteto, a gente sempre tinha expectativa que ia sair vários gols na partida, essa coisa toda. O Dorival, o mérito, vamos dizer, eu acho que o grande mérito dele foi dar uma certa regularidade para a defesa, porque a gente estava aí de 2, 3 anos, todo jogo tomando um gol, 2 gols, e a gente conseguindo se safar porque estava fazendo 3, 4. Então, pelo esquema mesmo, acaba que o goleiro era mais exigido em 2019 do que esse. Então, eu estou com o Thiago. E ainda teve o lance, não é só o esquema não, também teve o lance dos adversários.
Então, Eu acho que esse Flamengo desse ano mais sólido defensivamente do que daqui. Aquele lá era mais espetacular no ataque, mas sim, defensivamente Sim. eu acho esse Flamengo mais sólido. É porque é o seguinte, essa a diferença. eu concordo com o Flávio no seguinte aspecto. Concordo com ele por causa do esquema tático, porque por mais que a gente tenha passado alguns sufocos quando o Flamengo não joga com o time titular e algumas vezes com o time titular também, mas esse esquema do Dorival ele é mais equilibrado que o esquema do Jesus. O esquema do Jesus era atacar a todo custo, pressionar na frente a todo custo, e quando o outro time passava que conseguia quebrar essa marcação alta do Flamengo, o Flamengo levava sufoco lá atrás. E o Flamengo, por mais que o Flamengo tenha um esquema hoje um pouco mais equilibrado, o Flamengo tanto defende bem como ataca bem, e o Flamengo consegue, mesmo assim, permanecer bastante tempo com posse de bola. Por poucos jogos nessa temporada, mas o aquele Flamengo não teve menos posse de bola que o Flamengo do Jesus era amarrado em blocos com pouco espaço entre as linhas, né? Então, o Flamengo todo atacava, mas inclusive a linha de zaga, tinha jogos que estava o time inteiro no ataque, compactado no ataque, e você via a última linha dos zagueiros ali, quase na linha do meio. E aquele Flamengo de Jesus era mais consistente, né? Aquele Flamengo do Jesus, ele marcava mais coletivamente, o time inteiro marcava, o time atacava em bloco. Esse time, por outro lado, ele não concordo com o que seja mais equilibrado, tá? É até injusto pro time do Jesus. Só que esse time é mais consistente defensivamente, tem um trabalho defensivo mais sólido. E talvez por isso que esse Flamengo não tenha sofrido tanto quanto aquele. Não, isso passa pelo Santos também. O que eu vejo com o Dorival é que é o seguinte: o Flamengo ele não marca mais, pressiona e ataca a todo custo. E em caso de perda de bola, você vê muito rápido a reposição na defesa. O time volta todo e volta muito rápido. O time do Flamengo, para tomar um gol de contra-ataque, é difícil, porque quando o cara perdeu a bola no ataque, tem um lançamento para pegar a defesa desprevenida, já voltou 4-5. O time do Flamengo volta muito rápido. Isso é uma coisa a se elogiar muito do time do Dorival, porque é uma coisa histórica no Flamengo. É histórico. Se você pegar o Flamengo dos últimos 15 anos, o time do Flamengo sempre foi lerdo na transição do ataque para a defesa. Sempre foi. E esse ano o Dorival corrigiu. Mas esse time do Dorival, ele é muito... o time de Jesus era muito mais consistente do que esse time do Dorival. Esse time do Dorival, ele varia muito dentro de um jogo só. Ele não consegue ter um jogo constante e um jogo, assim, uma partida inteira bem. Ou primeiro um tempo ou outro. Tanto que ou um jogo ou outro, é muito de um jogo pro outro. A gente pegou jogos de um jogo, o Flamengo tá voando, o outro jogo tá uma draga, somente quando tá com a vantagem. Aí é aquela coisa. Ó, tem um outro aspecto que eu acho interessante de considerar, que são os elencos, né, como um todo. Então vale a pena a gente fazer uma recordação. Eu tô aqui com o elenco de 2019. Eu vou citar os nomes aqui rapidamente para vocês pensarem se é melhor ou pior. Então, por exemplo, Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Rodolfo, muita gente deve lembrar. Rodolfo tá ali. Renê, tá? PP, olha aí. Vitinho, o goleiro reserva era o César. Aí tinha Vinícius Souza, eu nem lembrava do Vinícius Souza. Gerson, né? João Lucas, De Arrascaeta, Hugo Moura, olha aí, Rafinha, que era muito melhor na lateral direita, o Renier, olha aí também, é outro nome interessante, mas aí tinha, Lincoln, meu amigo, tu tinha que jogar com o Lincoln de vez em quando, se tivesse algum problema no ataque. Aí vinha Felipe Luiz... Errado. Legal que a internet do Flamengo não foi para as cucuras. Então censurando coisas que acontecem no Flamengo. Cara, esse programa ele nunca mais aconteceu isso, tá vendo? Foi só reunir vocês. Vamos dar uma adiantada. Thiago, Santos ou Daniel Alves, tu vota? Meu voto, quem foi melhor? Diego Alves. Libertadores, Diego Alves, eu votei no Santos. Diego Alves. Eu voto no Santos, pelo Santos ter passado mais segurança nos jogos, né, do que... Eu acredito. Falta empatar, hein? Não, eu vou acompanhar o relator Matheus. Então vamos ver. Então foi Santos. Então 1-0 pro time de 2022, tá? Tô fazendo aí. Bom. Eu queria perguntar se vocês vão querer perder tempo discutindo ou não o Rafinha e Rodinei.
Isso é até um dos pontos que eu ia levantar, né? As laterais em 2019 passavam mais segurança do que as de Rodinei. Não, lateral de 2022 e de 2019 é o mesmo esquerdo. É o mesmo esquerdo. Mas só um, né? O Rodinei não passa segurança defensivamente. Não, o Rodinei é uma avenida principal. Acho que melhorou muito nessa temporada. No final dessa temporada melhorou bastante, mas... A gente tem que falar bastante do Rodinei, que teve uma evolução e tudo mais e tal. Não, mas é importante frisar que o Rodinei não era titular com o Paulo Souza. Era o Mateuzinho. Não, sim. E se fosse o Mateuzinho aqui também seria rafinha. Então... Rodrigo Caio ou Léo Pereira? Agora eu quero ver. Não, pelo amor de Deus. Aí vocês têm dúvida ainda? Pô, tá difícil essa, hein? Essa tá difícil. Eu boto Léo Pereira. Um não joga e o outro também não, só que de maneira diferente. Cada um joga onde rende melhor, né? Não, eu acho na Libertadores em 2019 e na Libertadores em 2022, o Léo Pereira foi muito bom, mas o Rodrigo Caio foi muito mais importante para o time na Libertadores do que o Léo Pereira. Também acho. Para mim, o voto é Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Eu acho que principalmente considerando tudo que o Léo Pereira passou com a camisa do Flamengo, ele fazer a temporada que ele fez, pô, não tem como. Mas aí também a gente pode falar, considerando tudo que o Rodrigo Caio passou na carreira dele antes de ir pro Flamengo. Inclusive o Léo Pereira faz com que a torcida do Flamengo não sinta saudade hoje do Rodrigo Caio. Não, eu sinto ainda. Caio que não vai mais, o Léo Pereira não me passa confiança ainda. Tá lá porque não tem outro. O Rodrigo Caio muito provavelmente não vai mais jogar pelo Flamengo, porque acho que talvez ele nem tem fisicamente condições mais. E a temporada que o Léo Pereira faz que a torcida do Flamengo, a grande parte acredita que não vai mais precisar do Rodrigo Caio, cara. Não fala isso não, que da última vez que eu ouvi falar isso, foi no jogo antes da Copa do Brasil 2021. E quando eu ouvi falar isso, falaram isso na minha frente e alguns minutos depois o Léo Pereira entregou o gol contra o Atlético Paranaense. Então, eu acho a zaga do Flamengo atual reserva até melhor do que a titular. Eu não acho a zaga reserva melhor. Eu acho que para a próxima temporada o Fabrício Bruno é titular. Aí, Fabrício Bruno e ainda tem o... Para mim o Fabrício Bruno é melhor que o Pablo e é melhor que o Léo Pereira. Para mim o Davi Luiz é titular absoluto. Se fosse Davi Luiz e Rodrigo Caio, o que vocês votariam? A dupla de zaga? Eu votaria entre... Não, confronto, Davi Luiz e Léo Pereira. Não, em confronto, nenhum dos dois zagueiros dessa temporada foi mais importante do que o Rodrigo Caio foi em 2019. Eu acho que nenhum zagueiro da disputa de qualquer lugar do próximo. Sabe o que a gente vai fazer agora? Eu também, exatamente isso. Caraca, o Davi Luiz teve erros assim grosseiros nessa temporada, cara. Eu continuo achando que a reserva mais Cara, eu vejo os jogos com o time que jogou o time reserva, o Pablo o Pablo, cara, teve erros bizonhos do Pablo. Erros bizonhos que pra mim o Pablo não é pra ser titular do Flamengo. Mas o Davi Luiz errou com as coisas nessa temporada, mas considerando Libertadores, eu vi todos os jogos da Libertadores, o Davi Luiz foi um zagueirão. Na Libertadores o cara jogou na verdade, muito. A zaga toda a gente pode considerar que com o Dorival recuperou bastante, né? Porque o Davi Luiz estava muito seguro com o Paulo Souza, na verdade, desde que chegou no Flamengo, né? Não estava constante. O Léo Pereira nem se fala, desde que chegou no Flamengo também não conseguiu render. E aí com o Dorival que essa zaga passou mais confiança. Mas bora lá, o próximo confronto que vai ser... Pablo Mari e Davi Luiz. Pra mim é Pablo Mari, sem dúvida. Tá 2-1 pro time de 2019, com tendência a ir pra 3, tá? Porque eu também acho que o Pablo Mari... Cara, o Pablo Mari, se você for pensar em questão... Porque o foda do Pablo Mari é ter um espaço amostral muito curto. Né? Mas a gente não tá considerando carreira, mas né? Tá considerando... o nível técnico que ele bateu nesses 6 meses de carreira, eu acho que nenhum zagueiro jogou... E claro, 6 meses jogando todos os jogos. Não, 6 meses jogando todos os jogos. Eu lembro de um jogo ruim que ele fez. Um jogo ruim que ele fez em todo o ano de 2019. Eu acho que é um nível técnico que nenhum dos zagueiros chegou ou se manteve num recorte muito... Tudo bem, como o espaço amostral é grande, ele tem menos jogos também para errar, por isso que o sarrafo dele é muito alto. Mas são 6 meses impecáveis de Pablo Mari no Flamengo, acho que não tem muita dúvida não. O único jogador espanhol a fazer gol e ser campeão da Maldição de Libertadores, tá? O único jogador espanhol. Meu voto é no Davi Luiz. Pablo Mari.
Não, eu sei que o Marinho vai ganhar, mas o meu voto é no Davi Luiz. E aí, Flávio, a gente empata Pablo com Maria. Pablo Maria, tranquilo. 3x1 pro time de Eu tenho minhas 2019. críticas aí ao Davi. Agora eu quero ver como é que vocês vão pensar. Tá, Felipe Luiz de 2019 ou Felipe Luiz de 2022? Pô. Que Libertadores ele jogou mais? Agora sim, tem que ver, a gente tem que pegar o espaço amostral dos jogos que ele fez. De 2019 e jogos que ele fez em 2022. Eu acho que ele chegou em 2019 já no mata-mata. Cara, não foi? eu tenho um voto muito claro. Pra essa. Ele já chegou no Felipe Luiz, mata-mata, ele não joga- foi? O Felipe Luiz ele só joga os confrontos contra o Inter e contra o Grêmio e faz uma final de Libertadores horrível em 2019. Talvez o pior jogador do Não. Flamengo naquela final tenha sido o Felipe Luiz. Não. Ou ele sai Pior machucado. Ele jogador saiu do- machucado e assim. O pior, Ele saiu mas sai machucado machucado em igual 2022. esse ano. Ele saiu Então a gente já sabe alguns segredos aqui, né? E a gente tem o O Felipe meu é Luiz. 2022. O meu é o Felipe Luiz de 2022. Eu acho que eu Claro faço e 2022 óbvio. porque joga a competição Claro e inteira. óbvio. E, cara, quem era o lateral esquerdo quando o Felipe Luiz não tava jogando? Renê? Não, Nessa? desse Aí ano. vai ser o Ayrton, né? Ayrton Lucas. Que pra mim é um jogador extremamente Eu displicente. gosto. Mas eu até que eu tô Não, gostando. ele é Eu muito gosto bom. do- Ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente o Ayrton Lucas é extremamente displicente. Mas tudo bem. Eu voto no de Bota 2022. desse Não, ano. não só pelo pouco que ele jogou em 2019 na Libertadores, mas porque ele foi muito mais importante esse ano do que ele foi em 2022. Em 2019, quer dizer. Ele foi muito mais importante pro elenco. Ele foi um líder dentro de campo, porque ele não era tão líder assim em 2019. E se a gente considerar finais. Ele vinha de fases muito. Cara, ele foi tão mal na passagem do Paulo Souza que as pessoas imaginavam que o Felipe Luiz ia jogar futebol, É. pô. Ele tinha acabado. Na verdade, metade do elenco do Flamengo, né? Era praticamente, o pessoal tava pedindo metade do elenco do Flamengo ir embora, né? Com o Paulo Souza. Agora, o Felipe Luiz, a gente, é parâmetro de final de Libertadores, né? Os 2 jogos não jogou. Então, Cara, olha só. Não, nem ano passado contra o Palmeiras, tá? Não jogou com o Palmeiras, sai também. Palmeiras. O Felipe Luiz de 2019, gente, era o seguinte, ele pegou o René, ele tava assim em conteste, aí surgiu a chance de você trazer um lateral esquerdo melhor, né? Aí o pessoal trouxe, o pessoal esqueceu o René, e o René nunca mais teve chance de chegar perto do nível que ele apresentou em 2019. Sabe qual é? E assim, aí chega um momento aqui que ele não tem mais o fôlego que tinha, cara. Então eu vou contrariar todos vocês, e vou ficar com o Felipe Luiz de 2019. Eu acho que ele jogou muito em 2019. Só pra constar, o Felipe Luiz não sai contra o River Plate, tá? Ele é substituído na Libertadores do ano passado e desse ano. Ele joga a partida inteira contra o River Plate, tá? E joga muito mal, conforme eu falei. Ele foi talvez o pior jogador do Flamengo. Ele não saiu. Jogou. Ele foi substituído contra o Palmeiras esse ano. Agora, o que eu falei, pra mim ele foi muito mal no campo, apesar do erro do Gerson e do Arão. Pra mim, pra mim, o pior jogador da final de 2019, pra mim, foi o Arão. Pra mim, de longe, pra mim foi o disparado. Gerson. Ele faz uma partida muito ruim contra o River Plate, o Felipe Luiz. Foi muito ruim mesmo. Foi muito ruim. E, cara, ele fez 4 bons jogos nessas 4 etapas. Eu acho injusto, com o Felipe Luiz desse ano, você voltar num cara que jogou bem 4 jogos na outra edição. Jogou 5 jogos, jogou bem 4. Então vamos passar já pra... William Arão ou João Gomes? Pô, pra mim tá fácil, hein? João Gomes. Pra mim tá fácil. João Vou Gomes. responder por último, quero ver vocês aí. Eu voto o seguinte, eu acho que o João Gomes, ele é hoje o melhor jogador de defesa que o Flamengo tem do meio campo, né, de proteção, de marcação no meio campo, inclusive ele marca muito, o Flamengo marca muito em zona, ele marca muito o setor do campo, tá? Ele é muito importante defensivamente para esse time do Flamengo. Eu acho que taticamente o João Gomes não faria o que o Arão fez no time de Jesus. O time de Jesus só funcionou porque tinha o Ilharão fazendo o que ele faz. Eu não vou falar que o João Gomes nesse time atual do Flamengo seria diferente, porque, como eu falei, eu acho que ninguém nesse elenco do Flamengo faz o que o João Gomes faz defensivamente. Então, por isso que eu acho um voto de prova disso que na final desse dois ano... times, porque eu acho que nem o Flamengo ele fez desse muita ano falta, né? rende tanto quanto rende com o João Gomes. E aquele time sem o Arão não existia. Prova que na muito final, difícil quando botar ele sair, eu acho na muito final difícil. esse ano ele fez muita falta, né?
Eu acho muito difícil. Mas o meu voto é no João Gomes por um motivo, tá? Olha, contrariando todas as expectativas aí. Não, porque em 2019 eu falei que pra mim o time ideal do Flamengo de 2019 é o time do Flamengo que joga contra o Internacional no Beira-Rio, nas quartas de final da Libertadores, que é o time que todo mundo conhece em 2019, só que com o Cuejar no lugar do Arão, né? Então, pra mim o time ideal era aquele sem o Arão, do lado do João Gomes. Então, o Ilharão, cara, ele foi contestado pra caramba, né? Chegou o Jorge Jesus, e aí a galera falou, não, o Jorge Jesus é meio maluco, ele quer o Ilharão, a gente não quer mais ele, a gente quer limar ele. Aí ele chegou lá, o Ilharão, vem cá, juntou aqui assim, falou assim, você toca aqui, se posiciona assim, se movimenta assim, assado. E, cara, rapidinho o Luiz Arão virou uma das estrelas, um dos destaques, sendo cogitado até pelo futebol internacional e seleção brasileira, né? Isso em um curto espaço de tempo. Só que o Willian Arão tinha uma história no futebol brasileiro, né? E também acabou ajudando para ele chegar à seleção brasileira. O João, cara, eu lembro que quando saiu o Gerson, a gente fez um programa, eu falei, ó, tá saindo o Gerson, não, o Gerson, ó, os novinhos são sensacionais. E eu não sou o único, não, eu não sou uma voz perdida no meio da... Os novinhos estão com tudo. Não, existem outros que ecoam comigo que Gerson vem, mas se der mole, o João ultrapassa. Por que eu tô colocando isso aqui? Eu acho que entre o João e o Arão, o João ganha, mas o Arão, na época, é difícil a comparação, porque o Arão ele tinha uma coisa muito de passar a bola, né? Aí quando ele começava a errar o espaço, falava, jogou mal essa partida. Quando ele acertava, era um lançamento importante. O João não, ele é um cara que pega a bola, dinamiza, toca rápido, ele é um cara que faz os dribles, abre espaço. Então, assim, eu acho que a transição fica muito melhor do que, por exemplo, o Gerson que fica travando aquela coisa assim, que não vai seguir, sabe? Ninguém toma a bola dele, mas também o time não segue rápido. Então, eu tenho esse problema com o Gerson. Eu acho impossível, os dois... eu acho impossível o Flamengo, o Gerson ser reserva num time que tem o Thiago Maia titular. Eu acho que se o Gerson for reserva no Thiago Maia, eu sou uma frigideira. Mas, não, aí não. Olha só, aí também olha não. só. O Gerson hoje não é... Inclusive, 3 votos pro João Gomes. Você acompanha o Matheus Andar? Você... Não, pra mim é João Gomes, porque desde 2019 eu não queria o Ilharão. Aliás, o único momento que pra mim... Você já pode emendar, Gustavo, você já pode... Tá 3-3, tá? Você já pode emendar no Gerson Thiago Maia. Tá, eu sempre falei que... Precisa mesmo? Eu sempre falei que... Precisa ter a votação? Não, pera aí, essa aí tem discussão. Essa aí, ó... É o João Gomes, eu sempre falei que o Ilharão só jogou bem com o Jesus. Depois disso, não voltou a não render nada. Então, eu tenho minha contestação sobre o Ilharão, mas pra mim, o João Gomes, na função que ele ocupa, porque eu acho que se não tivesse o Gerson, o Ilharão não estaria jogando nada naquele time. Eu só preciso... Mas o Willian Arão no Rogério Ceni, quando ele tinha 2 posições, uma posição com o cabelo solto na zaga, no meio campo, aí na zaga ele prendia o cabelo e ficava poderoso. Era sinistro. Então, mas, Gerson e o Arão jogou muito bem como zagueiro, cara. Gerson e Thiago Maia. Cara, eu vou resumir meu voto muito simples. Nós temos um Vapo de um lado, e do outro, o cara que o Flamengo perdeu uma final de Libertadores porque um jogador escorregou, e o cara que tá nessa votação era o reserva dele. Eu estou falando do reserva do cara que perdeu a Libertadores porque escorregou. O reserva dele, tá? O cara que é tão ruim que foi bancado pelo cara responsável pela derrota. Cadê o Gerson? Não, meu voto é no Gerson, não tem nem explicação, não tem nem que dar explicação. Pra mim... É no Gerson. Vai lá, Flávio, você então. Gerson ou Arthur Maia? Arthur Maia perde a disputa, porque o Gerson é infinitamente superior. O Gerson de 2019, ele de fato jogou muito mais do que esse Thiago. E eu nem acho que é a melhor temporada do Gerson, tá? Eu acho que o Gerson da temporada 2020, do brasileiro, pra mim o melhor jogador do Flamengo no título brasileiro do Rogério Ceni é o Gerson. Mas aí, ó, melhor jogador eu acho que o novo Gerson que pode vir agora não vai jogar na mesma posição. Caso venha. Será? Estou suspeitando, na verdade, assim, né? A possibilidade dele jogar mais avançado, não com... Eu acho impossível jogar mais avançado. Mas vamos lá. Só se ele avançar, o Everton Ribeiro recuar. Só se inverter, porque não tem como tirar ninguém desse time do meio, né? Não jogaria, não jogaria com, na verdade...
Eu acho que Thiago Maia ali, Gerson. O Thiago Maia fazendo a função do João Gomes e o Gerson mais avançado na frente. Everton Ribeiro de 2019 ou Everton Ribeiro de 2022? Olha só. 2019. Agora, De 19 foi mais Everton importante. Ribeiro com cabelo ou sem cabelo? Eu acho que ele é mais importante esse ano, tá? Até por algumas outras caras e tal. Acho que no time desse ano ele é mais importante. Porque aquele time funcionava tanto em 2019. É porque a gente fala... Só uma pergunta. O Gabigol ele vai disputar com o Gabigol ou o Gabigol vai disputar Vamos com o chegar Pedro? lá, vamos chegar lá. Vamos chegar chegar Gabigol lá. ou Gabigol? Já por de centroavante. Gabigol loiro Vamos lá. ou moreno? Cabelo preto. Everton Ribeiro de 2019 Sim. ou Everton Ribeiro de 2022? Qual de vocês? Gabigol Cassino ou Gabigol Lil garçom? Gabi. Agora o Everton Ribeiro, cara. Em 2019 a gente falava mais do... A gente falava muito do Quarteto Fantástico, mas o que se lembra era o trio, né? Arrascaeta, BH e Gabigol. E Gabigol. Não, o Everton Ribeiro 2019 tava Esse junto. pra, é mim, quarteto. esse pra mim é o voto mais difícil. Esse pra mim é o voto mais Também difícil. acho, também. Todos. Também É o acho. mais difícil. Porque realmente o Everton Ribeiro, Não, pra mim- esse ano, puxou muito protagonismo. Aí você tá falando do Everton Ribeiro que vai pra Copa do Mundo, gente. Com uma atuação que, como eu falava, o Flamengo desse ano é muito inconstante. Um jogo joga bem, outro jogo não joga. Então o Everton Ribeiro, ele foi mais A gente tá falando de protagonista Everton esse ano. Ribeiro, a gente tá falando de Everton Ribeiro que há duas temporadas, as últimas 2 temporadas, sem contar a temporada atual, né? Depois de 2019, o Everton Ribeiro perde espaço em diversos aspectos e esse ano ele jogou tanto que não Foi só voltar o cabelo. Depois de 2 Perfeito. temporadas, vem. Foi só voltar o cabelo. É muito difícil, cara. Esse Sanção. voto é muito difícil pra mim, qualquer. É foda. Eu acho que pelo protagonismo que ele tem no time atual, pra mim, eu botaria nele hoje. Porque tem outro. Sei lá, cara. É difícil, é um voto É difícil. difícil, realmente. Mas eu também iria nele hoje pela importância que ele teve nesse time. Pelo protagonismo que ele teve nesse time. Só por isso, porque eu acho que se pegar as estatísticas mesmo, eu acho que em 2019 deu Será, mais cara? assistência, mais Acho acerto. que não. Não sei. Acho que ele é mais participação desse ano. Mas a gente pode. Tem algum site que deva fazer uma Até porque comparação. a de um posição ano? que ele joga esse ano é um pouco diferente da que ele jogava em 2019, né? Deixa eu ver. Ele Everton joga um pouco Ribeiro, mais atrás ali. 2019. 6 gols e 14 assistências. Qual? Esse ano ou 2019? 2019. né? 14 Ó, assistência, né? Tá aqui aberto, vamos lá. Muita assistência, 14, cara, muita coisa. Ó. O Everton Ribeiro de 2019 jogou 62 jogos, fez 6 gols e deu 14 assistências, como ele falou. Esse ano, o Everton Ribeiro jogou menos jogos, 55, fez 7 gols, fez mais gols, fez 8 assistências. Deu realmente Meio menos, assim. quase metade Mas das é por causa assistências. daquilo que eu falei, né, cara? A função dele desse ano foi diferente do que ele fez foi em Em 2019. menos jogos, em menos Em jogos. menos Fez menos jogos, jogos. Ele deu 6 assistências a menos, fez um gol a mais, em menos Porque o jogos. Gabigol virou esse cara da assistência, né? Não, acho que não tem. Pra mim é muito difícil. Esse voto é bem realmente. difícil. Pra Porque mim, os números são parecidos, cara. pra mim é difícil também. Os É números difícil são mesmo. parecidos, cara. São muito parecidos. Então vamos botar esse no empate? Mas eu acho que Porque eu votei no de 2019, o Flávio também. então vai ficar no empate aí. E vocês. Acho que tá justo o empate. Nossos ouvintes vai Empate tirar a tá diferença aí. Então, pula. Pro próximo, então. Pro próximo. Por enquanto, para desse time de 2019. Próximo Agora, draft. a Arrascaeta de 19 contra a Arrascaeta de 2022. E eu não tenho sombra de 19. dúvidas que eu voto no Arrascaeta de agora. Tá? Por um motivo. O Arrascaeta chega no Flamengo em 2019 como muito bom jogador, mas ele não tinha o patamar que ele tem hoje de ser o melhor jogador do continente. Hoje ele é o melhor jogador do continente. Com muito mais protagonismo do que ele tinha. O que ele faz contra o Atlético Mineiro esse ano, de chegar e meter 2 gols e classificar o time, era uma coisa que talvez a gente não visse esse mesmo Arrascaeta fazendo em 2019. Hoje ele é o melhor jogador do continente. Pô, 2019 ele não era meteu uma 2019. bicicleta maravilhosa, mano. Puskas. Ele não ele é o melhor jogador do América do Sul esse ano, e ele não é no 2019. Essa Esse diferença ano é gritante mesmo. E assim, a gente tem que lembrar também que nesse final de temporada, nesses últimos jogos, ele jogou um pouco abaixo, desde que ele se lesionou, teve a lesão, né? Tá machucado, pô. Machucado, então ele jogou um pouco com a cadência muito mais embaixo do que ele estava acostumado. É um voto muito difícil. Porra, muito difícil. Mas eu acho. Traga dados aí, Mas Marcelo, eu, você tem, eu acho que, tem dado em casa. eu aí, acho Marcelo. que o Arrascaeta desse ano, 2022, ele é muito mais importante pro Flamengo
do que era o Arrascaeta em 2019. Aí também acho isso também. Acho que ele, de importância, ele foi muito mais importante, até porque, novamente, né? O elenco do 2019 tinha Bruno Henrique e Gabigol que foram sacanagem. Porque pra você... O Arrascaeta, pra você ter uma ideia. O Arrascaeta jogou. Os argumentos usados pra você do Everton Ribeiro de 2019 desse ano também serve pro Arrascaeta de certa forma. Serve. Porque o Arrascaeta em 2019 e o Everton Ribeiro, eles dividiam esse protagonismo no meio de campo muito forte. Que esse ano não tem essa divisão tão clara. O Arrascaeta é muito mais importante pro Flamengo no meio de campo do que o Everton Ribeiro é hoje. Então, tipo, isso bota o Arrascaeta desse ano num patamar muito maior do que ele era em 2019. Ele não divide protagonismo com ninguém. Com ninguém. O Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo, ponto. E é isso. Os números são muito parecidos, tá? Ele fez 52 jogos naquele ano, fez 55 nesse. Fez 5 gols a mais, tá? Em 2019, fez 5 gols a mais. A gente pode botar um pouco na conta dessas lesões que ele teve. E o número de assistências é rigorosamente o mesmo, 19 assistências nas 2 temporadas. Então, número por número. E o time que funcionava muito, aquele time do Jorge Jesus era muito maior. Olha, a Marcela embasou a minha opinião, 2019, por causa disso. Beleza. Ganha o desse ano, né? No caso. Eu votei no desse ano. Beleza. E agora eu quero ver, tá? Bruno Henrique, de 2019, ou Gabigol, de 22? E aí? Fácil, tá? Tá fácil pra você? Muito fácil. Eu acho. Pra mim, o Bruno Henrique, de 19, não perde pra basicamente ninguém nessa lista. O Bruno Henrique foi cotado pra ser o melhor do continente. Considerando posição? Posição. Não, mas o Gabigol é direita ali também. Tu quer bater o Gabigol desse ano com o Everton Ribeiro do 2019? É porque assim, a gente vai ter que considerar a posição, porque... Eu tô considerando o 4-4-2, eu tô considerando os dois como segundo atacante. O Gabigol desse ano como segundo atacante e o Bruno Henrique como segundo atacante. Porque eu creio que se a gente for olhar números, o Bruno Henrique supera o Gabigol esse ano, né? Entendi a análise da... Na verdade, dois volantes, 2 meias, 2 atacantes. Na verdade, o ataque do Flamengo, aquele em 2019, foi muito superior, creio eu, no total do ano, né? Muito, porque foi sacanagem o que o Gabigol e o Bruno Henrique fizeram aquele ano. Bateu todos os recordes. Pra mim, entre Gabigol e Bruno Henrique, em 2019, se fosse um contra o outro em 2019, o Gabigol era melhor. Mas o Gabigol desse ano, o Gabigol desse ano contra o Bruno Henrique de 2019 é o Bruno Henrique. Não dá. Então, não dá, mas é porque nessa comparação... Eu vou levar em consideração que o Gabigol não é da posição e o Bruno Henrique é. Mas o voto ainda é para o Bruno Henrique, mas salvo que o Gabigol, por mais importante que seja, por ter sido até mais decisivo que o Bruno Henrique na final da Libertadores e tudo, mas eu vou dar para o Bruno Henrique pela importância na Libertadores inteira. O Gabigol foi muito importante, mas o Bruno Henrique foi mais. Então, eu concordo. Mas salvo que o Gabigol ficou fora da posição dele. O Gabigol saiu da todo jogador. Extremamente decisivo gol na final. Mas só que a parada é a seguinte, para mim, eu discordo de você no aspecto. O Gabigol seria melhor, falando de 2019, né? O Gabigol de 19, pra mim, é melhor que o Bruno Henrique no Brasileiro de 19. Na Libertadores de 19 não tem como. Bruno Henrique é gol da classificação contra o Grêmio, né? Aquele 5x0 faz o gol da classificação, faz o gol contra o Grêmio lá, faz os 2 gols contra o Internacional. Pra mim, o Bruno Henrique na Libertadores de 2019 não tem comparação, não. No Brasileiro, porque foi a temporada, gol pra caralho do Gabigol, beleza. E até que os passes do Bruno Henrique pro Gabigol também, né? Até... Os gols importantes do Gabigol veio de passe do Bruno Henrique, né? Boa parte. Não, vai ser 4x0 pro Henrique, né? O primeiro gol da final do River Plate, não fosse o Bruno Henrique naquela bola, tudo. Qualquer jogador teria cruzado aquela bola na área. O carrinho do Arrascaeta, tudo bem, mas aquela segurada, aquela volta pro ataque chegar, aquele ali que o Bruno Henrique fez. Não, só isso não. Qualquer jogador na posição do Bruno Henrique teria cruzado a bola na área. Ele esperou o Arrascaeta se movimentar pra dar o passe reto pro Arrascaeta dar o carrinho, cara. Eu acho que é uma, vamos dizer assim, uma jogada meio que esperada de um ponta ou principalmente de um pivô, né? O cara na frente. Flávio, seria muito também se fosse ao contrário, a gente não seria surpresa, né? Se fosse o Arrascaeta dando passe pro Bruno Henrique entrar.
Por enquanto, Eu acho 5x4 pro time de 2019, 5x4 pro time de Ficou 2019. fácil. E aí vem um grande confronto, na minha opinião. Acho que é o Gabigol de 19 ou o Pedro. Rapaz, complicado. A Libertadores? Na Libertadores. Não, só na Libertadores. Libertadores. Na O que o Libertadores. Gabigol fez no Brasileiro de 2019 foi Não, sacanagem. se entrasse Brincadeira, no não. É, porque se fosse. Pra mim, o Pedro é o rei da Pra mim América. é o Né? Pedro. Pra mim é o Pedro. Eu acho que Meu o Pedro. Gabigol de 2019 foi maior do que esse Pedro desse ano. Na Libertadores, você acha? Cara, o Gabigol. A gente tá Em falando. tudo. Foi, pô. A gente O tá falando Gabigol fez o gol Ah, contra o a Inter, gente- fez o Gabigol gol fez contra o 9. Grêmio, fez gol na final. Ele foi importante em todos os jogos. O Pedro fez 4 gols na semifinal. Mas uma semifinal que já tava praticamente fácil de dizer. Porque ele fez os gols. Tava praticamente porque ele meteu 4 gols. Não, mas assim, o Gabigol. Assim, é difícil, não tô dizendo que é fácil, mas o Gabigol daquele ano estava em uma alta que era predestinado. Cara, Predestinado. Era Libertadores Brasileiro. e brasileiro em altíssimo Não, nível. peraí. Aí sai o Gabigol, o Pedro Desculpa. tentava e não chegava no mesmo patamar. Não, é o seguinte. Não, eu acabei de declarar meu voto do Pedro, mas eu pensei. É Gabigol. O Gabigol faz 9 porque- por uma coisa. Eu só vou voltar no Gabigol por um motivo. O Pedro é um puta do atacante. Pra mim, ele é o 9 da Copa. Porra, o Pedro jogou pra um caralho esse ano. E eu realmente votei nele antes de mudar o meu voto, porque ainda tô empolgado com o ano que ele teve. Mas o Pedro ainda não é aquele cara que era o Gabigol em 2019. O Gabigol em 2019, a bola ia pro ataque, era certeza de gol. Eu Certeza. acho o Pedro melhor. A bola ia era certeza de gol. Não, o Pedro é melhor que o Gabigol. Mas o Gabigol em 2019 era certeza. Era aquele negócio de ter placa em ônibus. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje ele tem jogou gol do no Flamengo e Gabigol. Não, o Gabigol foi E entrava o Pedro e não era isso tudo. Mas eu acho que o Gabigol só é isso tudo, não. Eu acho que o Gabigol, em parte disso tudo aí que tinha no Gabigol, era muito pela personalidade do Gabigol, pela Olha figura só. midiática. Ele fazia gol, não, ele fazia Eu gol acho, pra cacete, Marcelo, eu tô tirando O cara dele. ficar atrás da história da Eu parada. acho que esse Vai, tudo, 4 gols na tudo do Libertadores. Gabigol foi maior Mas eu acho naquele que ano por conta do Bruno Henrique, pra mim. Na minha opinião. Eu sempre falei isso aqui. Também. Porque desde Também. quando o Bruno Henrique saiu, o Gabigol caiu muito de desempenho. E o Pedro, cara, se o Pedro fosse esse cara midiático, marrento, que chama a galera que faz assim na hora do gol, e até hoje tem gol do Pedro pra É caralho porque também. também, cara, Porque o Gabigol é esse cara. o Gabigol ele chama O Pedro muito. é um cara muito mais Ele tímido. chama muito. O Pedro é um cara muito mais na dele. O Pedro não chama essa mídia de hoje eu vou fazer 2. O Pedro não é esse cara. O Gabigol, pra mim, era certeza. A gente Gabigol era A gente certeza. tá falando de um cara que fez a temporada de 2022. Eu amo o Pedro. Caralho, o Pedro é foda. Pra mim, o Pedro é titular pra sempre. Só que o Gabigol, não só na Libertadores, como em qualquer jogo, era certeza de que pro Flamengo, pra perder, tem que tomar 2. Tá na história, Porque- cara. Não tem como tu falar, jogou mal ali. É um gol um jogo que não tem E gol se a gente- por aí, no máximo pra falar E a gente dele. tem que lembrar que o Gabigol fez gol em todas as finais da Libertadores. Gabigol, 19, Gabigol, 21 Gabigol, e 22, né, cara? Gabigol. Deixa eu só ver se deixa eu só dar uma comparadinha nos números aqui, rapidinho. Só pra E gente. eu Ó, acho o Gabigol jogou 59 jogos. Isso porque pra poder a gente fazer disputa entre o Pedro e Gabigol, a gente tá desconsiderando praticamente o brasileiro do Gabigol. Cara. Tá e- tirando da equação o brasileiro pra poder... Eu não ter consigo. disputa. Não, claro. Gabigol era Porque- Veja só, se não tem o Gabigol com aquela atuação maravilhosa em 2019 no Brasileiro, o time não tinha essa autoconfiança, não tinha esse temor dos adversários, tinham medo do Flamengo, essa coisa toda. Tinha medo do Brasileiro também. Cara, A gente jogaram citou- juntos final da Libertadores, o Gabigol mostrou quem é o Gabigol. Competições continentais, Então, tá? em 2019, peraí, 2019, a gente fala muito do primeiro gol, que foi o gol do empate, mas o que o Gabigol fez no segundo gol, aquilo ali é brincadeira, mano. Ele deu um jogo de corpo, ganhou de 2 zagueiros, saiu na cara do gol e meteu um balaço, foda-se se o goleiro tava na frente ou não. Meu irmão, aquilo ali é monumental, um gol daquele, porque aquilo ali é pra entrar pra história. Tá maluco? Não dá. O Pedro, eu amo o Pedro. Pra mim, o Pedro é o titular na Copa. Mas, caralho, o Gabigol jogou muito em 2019. Não dá pra botar no Pedro. Não dá.
Não dá. Ó, Talvez Vamos seja falar de o campeonato da Copa, né? as estatísticas dos dois é da temporada. Vocês querem a temporada inteira ou vocês querem só jogos internacionais? Não, vê os dois aí, vê Internacional. os dois aí. Porque, ó, competições internacionais, tá? O Gabigol em 2019 jogou 14 jogos em competições continentais, fez 9 gols em 14 jogos e deu uma assistência, tá? O Pedro jogou um jogo a menos que a final da Libertadores. Não. Ia falar merda. O Pedro jogou 13 jogos internacionais, 13 jogos continentais esse ano. Fez 12 gols em 13 jogos e deu 2 assistências. Mais de uma participação de gol por jogo em competições internacionais. Uma média superior do Gabigol. E a temporada inteira, ambos jogaram 59 jogos, tá? O Gabigol fez 14 gols a mais do que o Pedro. Ó. E deu 4 assistências a mais também. Cara, o Pedro foi A muito importante. temporada... Quantos Esses gols a números- mais? 14 gols a Ó. mais. 14? Caraca, mano. Não, mas considerando a temporada inteira de 2019. Pois não- é. Ah, mas 14? Pois é, velho. É tipo assim, a gente tá desconsiderando a temporada pra poder tentar equilibrar o jogo. Não, mas vocês estão esquecendo o Gabigol- de um detalhe muito importante. o O Gabigol foi o Gabigol- titular do Flamengo em 2019 inteira. O Pedro só foi titular do Flamengo como Dorival Júnior, não era titular com o Paulo Souza. Muitos desses jogos que o Pedro jogou, ele veio do banco. É. O Pedro só foi titular em metade das partidas. E meia temporada que ele foi titular. E você poderia ter feito 14 gols a mais se ele fosse titular a temporada inteira. Pelo ano Cabelo que daquele ano jogou na o ano que o seleção. Pedro teve. O ano que o Pedro teve. O Gabigol de 2019, O ano que o Pedro teve. eu levo em consideração o seguinte: por mais que o Pedro seja fantástico, se o Pedro não jogasse, a gente tinha o Gabigol para jogar. Se o Gabigol não joga em 2019, a gente tinha um líder. É verdade. O Gabigol era Porra, muito mais olha a importante diferença. pro Não, Flamengo. perfeito. O Gabigol é muito mais importante pro Flamengo que o Pedro. Eu só acho esse que ano. pelos números, se o Pedro Entendeu? fosse titular desde o começo da temporada, pelo que tá sendo é. considerado no Carioca, se o Pedro joga contra o Bangu, o Gabigol fez quantos gols no Carioca 2019? Peraí, no Carioca foi Muniz, cara. Porra, Então acho que aí o não tem Gabigol como o Gabigol 19 fazer mesmo, gol. né? Com ressalvas ao Pedro, né? Não, o Pedro é fantástico, o Pedro é incrível, só não dá pra comparar com o Gabigol de 19. Não dá. Olha isso. O Gabigol de 19. Só 2019. O resto ganha. Isso, concordo. Então, Marcela, falta um agora, né? Não, fechou 6-4, porque teve um empate, Falta né? o Dorival, Falta. Dorival Júnior e Jorge Jesus, eu acho que não tem discussão. Sinceramente. Ganhar Brasileirão e Libertadores é melhor do que ganhar Brasileirão E quer dizer, Libertadores e Copa do Brasil? E aí? Não. Você tem 2 Libertadores, você tem de um lado o brasileiro e de um lado a Copa do Brasil. Eu prefiro ganhar o brasileiro. O Não, brasileiro é mais difícil, não, né? o meu voto é no Jorge Jesus e nem vem pelos títulos que ele conquistou. Meu voto no Jorge Jesus é que o Jorge Jesus me devolveu o prazer de torcer pelo Flamengo. Aí. Só é por isso. É por isso que o meu voto é no O Jorge Jesus. brasileiro é mais difícil. Meu voto é no Jorge Jesus contra qualquer técnico que treinou o Flamengo desde que eu comecei a assistir futebol daqui pra Cara, é frente. impossível. É impossível. A gente tá falando de um treinador que treinou o Flamengo por 11 meses e perdeu 4 jogos. Ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. Complicado também. O Não problema dá, é não Jesus. dá. É Jesus Você na pode- veia. É JC. qualquer técnico. Eu nasci em 1990, comecei a assistir futebol em 2006. De 2006 pra cá, nenhum técnico do Flamengo, pra mim, ganha do Jorge Jesus. O Flamengo esse Tá bom, ano chegou. O Flamengo esse ano, pra vocês verem. O Flamengo esse ano, o Pedro meteu 3 gols fora de casa contra o Vélez. O Flamengo meteu 4-0 no Vélez. E a gente considera que, mas foi um jogo. O Flamengo meteu 5 contra o Grêmio e é um jogo espetacular. É porque o Jorge Jesus, cara, não dá. O Cara. personagem Jorge Jesus é muito maior do que o Dorival. Não O dá. time era muito mais constante, né? O time era muito mais intenso do que esse ano. O jogo Aliás, muito eu queria dizer que se o Flávio ou o Thiago mudarem o voto da Everton Ribeiro para esse ano, fica 6-5, tá? Mas e aí? Não, pra mim, Jorge Flávio. Falta Não, tô falando Eu não tenho Everton coragem de Ribeiro. votar em alguma coisa diferente de Jorge Jesus, não. Desculpa aí. Não dá, cara. isso aí. Então, Aqui, digo mais, já deixo claro, fora do Dorival, porque é o seguinte, ó, ele foi um excelente tapa-buraco, o melhor possível na época, foi importante pra caramba, obrigado, você tá na história, mas, cara, a gente pode, precisa e merece um técnico
melhor pra esse ano, cara. Porque ficar com medo de disputar três competições, cara. Pô, peraí. O elenco gigante aí, pô. Mas eu acho que o Volta, melhor. JJ. Eu não quero ser injusta com o próprio Dorival Júnior, não, mas o trabalho que ele fez esse ano é muito importante pro Flamengo. Porque se o Dorival não vem, não vence dois campeonatos, o Dorival não faz o Flamengo jogar como ele jogou, se o Flamengo ficar 10, 15 anos toda a temporada, todo treinador perde 2 jogos, Jesus, mister. Então o que o Dorival fez foi muito importante pro Flamengo exorcizar nesse sentido, cara. Então, tem uma maneira de você exorcizar. Um dia você chama ele, aí se ele não jogar certo, aí a gente manda embora. Mas até lá, cara, a gente vai ficar com essa saudade. De fato, mas assim, se a gente parar pra considerar, os dois conseguiu recuperar o time no ano, né? O JJ quando veio, recuperou o Flamengo também. E o Dorival também recuperou um ano que parecia estar perdido, né? Ambos os técnicos conseguiram. A verdade é que não deixaram o romântico concretizar o trabalho dele. Era pra ter mantido o romântico. E aí, o tempo, o tempo de Dorival com o Jorge Jesus é o mesmo? Praticamente foi quase o mesmo, né? Praticamente o mesmo. Né? Então, mas se a gente considerar que, o que JJ fez naquele tempo e o que Dorival fez, assim, foi mais grandioso que JJ fez, sem dúvida, né? Não desfazendo o que o Dorival conseguiu fazer. Mas, não tem como. Muito mais vistoso, né? O Jorge Jesus. Muito mais. Então é isso aí, né? Fechamos e deu o que aí? Querendo ou não, aquele Flamengo era um Flamengo muito mais gostoso de ver jogar, um Flamengo, então isso passa para a mão de Jesus, cara, não tem o que fazer. E aí, deu quanto aí, Marcelo? Deu? Só para finalizar. Só para finalizar aqui, se o Jorge Jesus tivesse pego o Flamengo um pouquinho antes, o Flamengo ganhava a Copa do Brasil também, tá? Desculpa aí quem não gostou de ouvir. Porque foi bem assim que chegou, não foi? Foi eliminado no primeiro jogo. Primeiro jogo até... Não, o primeiro jogo dele foi jogo de ida, e aí ele no jogo da volta. Faltou beijinho contra o Renner. Na lateral esquerda, faltou. Tem uns duelos malucos assim pra ver qual é o melhor elenco, sabe? Mas não precisa estender também, não. Eu queria botar um Marinho contra... Era quem naquela época? Melhor elenco não dá 2022. Cara, 2022 o reserva de 2022 ganha daquele Flamengo de 2019, sem dúvida. O reserva ganha. Não tem dúvida. Cebolinha contra Vitinho, mano. Vitinho. Pô, não tem como. Todo mundo sabe que o Vitinho é o melhor jogador do Brasil. Bom, então fechamos então, né? Fechamos a escolha do melhor elenco aí. E ganhou 2019, né? Logicamente com todas as ressalvas, mas 2019 aquele time encantou, apesar da virada desse ano. 2019 ganhou e digo mais. 2019, se o time de 2019 pega esse 2022 um contra o outro assim... 2019 dá uma escalavrada bonita nesse time do Dorival aí, tá? Também acho. É papo de 4x0, 5x0. Não, e é aquela parada para o pessoal que gosta de futebol, que estuda futebol, que tudo mais, vai lembrar de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão Gerson, de cor. Tem gente que daqui a 10, 15 anos que gosta muito de futebol, que estuda futebol, e caralho, o Thiago Maia, não é verdade? É diferente, cara. Porque fica na memória das pessoas que viram aquele time jogar, que talvez esse time não fique. Como o Palmeiras, tudo bem que o Palmeiras ganhou 2 anos seguidos, né? Mas se você pegar... Mim, se você... Fala pra mim a escalação do Grêmio de 2017. Tem alguns jogadores que não vão lembrar. Fernandinho. Cara, mas até o Palmeiras, se você considerar o Palmeiras, agora, que o não foi tão inesquecível, nenhum dos 2 títulos. Foi pra eles porque não ganharam muito tempo, mas foi muito fraco. O Flamengo de 2019, o Flamengo de 19 foi tão impactante, tão importante, que ele é exemplo para os outros times. Isso. Depois de 2019, 2020, o Flamengo era parâmetro. Em 2020, todos os times começaram a se montar, pensando, não, o Flamengo joga assim, chamando a gente tem que jogar desse jeito. Quando a gente pegar o Flamengo, a gente tem que jogar desse jeito, porque o Flamengo tá jogando assim, ano passado o Flamengo atropelou. Era troféu empate com o Flamengo. Empatar com o Flamengo em 2020. Você vê, o Palmeiras é tão abaixo nesses 2 títulos do Palmeiras que as 2 semifinais do Palmeiras não ganhou o jogo sequer. Sequer ganhou a partida. Então é pra gente ver. E eu acho que o Flamengo tem mais chance de ganhar esse jogo do Mundial agora contra o Real Madrid do que em 2019.
por mais que o time do Brasileirão fosse melhor, o time do Liverpool é bem melhor que o time do Real Madrid. Ah, não, isso. E a gente tem o time do Flamengo bem mais maduro esse ano, por mais que não fosse tão encantador. Mas o Flamengo vem forte pra enfrentar o Real Madrid. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Liverpool daquele ano é muito melhor E do que esse Real agora, Madrid agora. Fala aí, Fábio, o que você vai falar? Então, eu só quero fazer uma pergunta aqui, que eu acho uma pergunta legal, né? Se você pudesse repatriar um jogador, cara, seria... Vamos imaginar que o Gerson não tá nessa situação tão próxima, né? Você repatriaria quem? Felipe Coutinho. Não, pô, você tem aquele ponto esquerdo, o menino que foi para as Arábias, Michael. Você tem o Pablo Mari, que ia ser um zagueiro sinistro. Você tem o Gerson. Quem você repatriaria ou não? Tô viajando. Felipe Coutinho. Cara, boa pergunta, Flávio. Dá uma olhada aqui, Flávio. Cara. Não é legal a pergunta? Dá uma olhada na câmera, Flávio. Dá uma olhada na câmera, Flávio. Felipe Coutinho. Talvez, Flávio, o que mais faça falta, seja o Rafinha. É o Rafinha, lateral. pra mim, quem veio na minha cabeça foi o Rafinha. Olha, se eu fosse repatriar alguém de 2019, era o que faz falta nesse time hoje é a lateral. A de 2019 já era cara. Não. Tem que ser de 2019, né? Você acha que é um jogador que mais faz falta do Flamengo, daquele time? Não, comparar hoje pra voltar, no caso. Tipo assim. Mas qualquer jogador do Flamengo tem que ser... Eu repatriaria o Michael, adorava o que Michael. não está mais, né, no caso. O que não, Não, mas é qualquer jogador do Flamengo ou tem que ser 2019? Porque ele falou Michael não estava em 2019. Não, foi 2021, 22, 20, né? Cara, quem não responder Vinícius Júnior usa drogas, pô. Não, pô, tá da agora. Não, mas aí foi antes disso. Não, Vinícius Júnior. Não foi 2019, foi antes. 2018. Não, aí não, a gente não tá nem sonhando tão alto. 2019 pra cá. Desse time. Felipe, 2019 pra cá, Lucas Paquetá. Porra, boa, hein? O titular do Hexa, Lucas Paquetá? Caraca, o Paquetá, ele era ambivalente, coringão, cara. Era um Coringa. O Gerson só veio para o Flamengo porque o Paquetá já não estava mais no meio, não. Quem faria aquela posição é o Paquetá. E a gente tem hoje verdade, Marcela. Então fechamos então, né? Falou, galera. Deu quanto tempo? Fechamos. Menos de uma hora, né? Menos de uma hora. Falou. Fechou. Valeu. Muito obrigado aí pela atenção, pela participação. Tem que ir que eu tenho compromisso. Beijo na bunda de vocês. Que a sua bunda seja igualmente beijada, meu filho.